Oi, eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração em 5 minutos, amém? Ela se encontra em Gênesis capítulo 3, versículo 8. Diz a palavra do Senhor. Naquele dia, quando soprava a brisa vespertina, o homem e a sua mulher ouviram o som da movimentação de Yahvé Deus, que estava passeando pelo jardim, e procuraram esconder-se da presença do Senhor entre as árvores do jardim. Mas o Senhor Deus convocou o homem indagando: Onde é que estás? O homem declarou: Ouvi o som do teu caminhar no jardim, e vendo que estava nu, tive receio. Por esta razão me escondi. Eu gostaria de falar com você sobre pecado. O pecado tem algumas características em nós. Se esconder, se justificar. Como assim se justificar, Joves? A gente tem a mesma atitude de Adão. A gente procura muitas justificativas para o nosso erro. Mas, Senhor, eu errei por causa disso, por causa daquilo, por essa situação, por aquela situação, por causa de ciclano, por causa de beltrano. E o Senhor não está interessado em nossas justificativas. Adão, no caso, pegou algumas plantas do jardim mesmo e se cobriu. E para ele estava bom, porque aquilo lá tinha coberto a sua nudez. Só que o Senhor quer nos cobrir de uma forma diferente. No caso, o Senhor fez uma veste para Adão e vestiu Adão. O Senhor quer colocar em nós as vestes de Cristo, para que o pecado não tenha poder sobre nós. E a gente erra contra o Senhor e a gente se esconde da presença de Deus. Poxa, Deus não vai me aceitar, Deus não vai me ouvir, Deus não está mais interessado em mim porque eu errei, porque eu falhei contra o Senhor. E não é bem assim. O Senhor, mesmo com o erro de Adão e Eva, o Senhor não nos lança fora da sua presença. O Senhor, Ele determina as punições porque todo pecado tem uma consequência. Mas isso não quer dizer que o Senhor vai deixar de amar a gente, que o Senhor vai nos abandonar. O Senhor está mais disposto a nos salvar do que nós mesmos, para você ter ideia. Para você ter consciência da misericórdia do Senhor, aconteceu com Davi. Davi cometeu o pecado de homicídio e ele adulterou com a esposa de Urias, que foi o rapaz que ele foi o causador da morte. E o Senhor o perdoou. Só que o Senhor enviou o profeta Natã, porque Davi, por conta do pecado, havia ficado cego por conta do erro. E precisou que alguém viesse abrir os olhos de Davi. Foi o caso de Deus usar o profeta Natã. O profeta Natã chegou para Davi, contou uma parábola. E Davi caiu em si. Falei, poxa, pequei contra o Senhor. Muitas vezes a gente precisa desse amigo para nos abrir os olhos, porque o pecado está tão cauterizado na nossa mente que parece que nada aconteceu. E esse amigo, ele vem e fala, poxa cara, você está errado, isso aí é pecado, isso daí vai te trazer consequências graves. A gente precisa desse amigo, e se você tem esse amigo, valorize esse amigo, mantenha por perto, porque amigo não é aquele que passa a mão na sua cabeça quando você está errado, mas aquele que aponta o dedo na sua cara e fala as verdades quando você precisa ouvir. Esse sim você deve manter por perto. A palavra de Deus também diz sobre a parábola do filho pródigo. O filho pródigo, ele pediu as heranças do pai e saiu tomando seu próprio caminho. E ele foi para longe aproveitar essa herança que ele tinha pegado com o pai. E quando acabou esse dinheiro, ele caiu em si e falou, poxa, na casa do meu pai eu tinha tudo. Isso porque ele estava trabalhando, cuidando de porcos, e desejou comer a comida dos porcos, porque nem isso ele tinha. Aí ele caiu em si e falou, retornarei para a casa do meu pai. E isso talvez esteja acontecendo com você. Às vezes você se afastou tanto de Deus que você está desejando coisas que não foi feito para você. Você tinha coisa muito melhor na casa de Deus. Só que eu tenho uma boa notícia para você. Não é porque você saiu que Deus te abandonou. Deus, Ele está te esperando, assim como o pai do filho pródigo. A Bíblia fala que o filho estava retornando e o pai vê ele de longe. E vai de encontro a ele e abraça ele. Deus quer fazer a mesma coisa com você. E Deus vai te perdoar e te dar uma veste nova. Vai pôr um anel no seu dedo e fazer uma grande festa por sua causa. Porque você está retornando. Talvez as pessoas ficam até como o outro filho que falou, poxa, eu estou aqui com você, pai, e eu não tenho esse privilégio todo. Aí o pai vai dizer para eles, poxa, você está aqui comigo, tudo que é meu é teu, mas ele
Você estava morto, mas reviveu. E ainda que te julguem, aconteceu uma situação com uma moça que pegaram ela adulterando, jogaram ela na frente de Jesus e falaram assim: Mestre, a lei diz que devemos apedrejá-la, e tu, o que tu vai fazer? E o Senhor, com sua serenidade, diz: quem não tem pecado, que atire a primeira pedra. E naquele momento ninguém pôde jogar a pedra porque todos temos pecado. Isso não é uma justificativa para você viver no erro. O pecado na vida do cristão, ele deve ser um acidente, não algo planejado, um percurso a ser seguido para pecar. Mas Deus, ele não quer te condenar. Deus, ele não quer te perder. Deus está disposto a te perdoar. Se você retornar à presença dele, ele vai te receber de volta. Talvez as pessoas falem, mas quem não tem pecado, que atire a primeira pedra. Que você retorne para a casa do Pai, amém? Se essa mensagem serviu para você, que você compartilhe nas redes sociais, se inscreva aqui embaixo e ative os sininhos para a notificação que toda semana eu vou postar um vídeo novo. Seja Natan na vida de alguém. Amém? Deus te abençoe. Tenha uma ótima semana.